Boa noite, minha gente. Vamos chegando. Oi, Pedro. Oi, Aline. Oi, Thaís, Cris, Bia, Gislene, Bru Belucci. Quem mais? Bia, Zanuto. Oi, Robson. Juliana, Diogo, meu amor. Fernanda. Muito boa noite. Boas-vindas a quem já chegou por aqui. Oi, Paty. Oi, Fernanda, você por aqui de novo. Agora que eu tô vendo sua fotinha. Que bom que deu certo de entrar ao vivo. A Lígia chegando, a Rô. Cristiane. Oi, oi, oi. Que gostoso. Oi, Vívia. Que bom. Bianca já dormiu? Thaís. Mari, minha amiga. Ai, né? Vamos falar sobre frustração? Esse tema gostoso, só que não. Tem gente nova chegando hoje? Tem algumas pessoas novas aqui, eu acho. Quem tá chegando por aqui? E para quem não tá também, eu preciso me apresentar todas as vezes. Eu esqueço, me sinto em casa. Tô em casa, né? Tô na minha casa, tô aqui no meu Instagram. Olha lá, o Bibi tá aqui assistindo comigo, já vai pra cama. É bom que ela aprende junto, né, Vívia? A Franciele. Olha lá, live compartilhada. Você tá me lembrando, Bru, para as pessoas compartilharem? Oh, meu Deus, boa noite. Medo desse tema, hein? E aí, Stephanie, se prepara, você tá sentada? Então senta. O Diogo tá dizendo que adora as frustrações. Você tá louco. Cris, que bom te ver por aqui ao vivo. É mais fácil, Cris, depois quando fica tudo para assistir depois não dá tempo, né? Então, vocês sabem que como eu me sinto em casa e tô em casa, eu esqueço de me apresentar. Depois essa live fica gravada lá no YouTube, vai pro podcast, e é tão importante, né, eu dizer quem eu sou, para onde vou. Ah, sim, entendi, Bru. A Bru tá dizendo que já compartilhou a live e faz assim, ó. Você vai ali no aviãozinho que tem aqui perto dos comentários e aí você compartilha com seus contatos todos. Você nem precisa sair daqui. É só ir mandando e chamando outras pessoas para estarem aqui. Ah, a Juliana tá dizendo que ainda nem se recuperou da live passada. Oh, meu Deus. Essa promete também. Vamos ver, vocês vão achar que eu tô brava hoje. Às vezes tem alguns assuntos que a gente precisa tratar com firmeza, né? Esse daqui acho que não vai ser muito diferente. Então, bora lá. Vou me apresentar para vocês. Quem tá chegando por aqui, receba as minhas boas-vindas. Todas as pessoas que já estão e aquelas que chegarão ainda, com certeza. Obrigada, Bru. Vou fixar esse comentário aí da Bru, que esse é o nosso tema de live. Muito obrigada, minha amiga. Então, para as pessoas que vão chegar depois, através dos convites de vocês, se você convidar mais uma pessoa, que maravilha, olha só, a nossa mensagem vai se expandir cada vez mais. Eu sou Natúcia, professora, terapeuta transpessoal, idealizadora da Escola Viver Presente e compartilho aqui semanalmente as lives da Natu, toda segunda-feira às 9h30 e depois essas lives vão para o YouTube, para o Spotify e agora também ficam salvas aqui no IGTV, fácil de você compartilhar com outras pessoas. Eu também realizo atendimentos presenciais quando tudo isso passar e online nesse momento, que aliás tem sido super funcionais, o quanto que as pessoas estão descobrindo a potência dos atendimentos online. E eu trabalho numa abordagem transpessoal da psicologia e ainda assim é possível sentir o campo mesmo à distância. Então, bora lá falar a respeito de frustrações. Como aprender a lidar com frustrações. Eu acho que eu já vou começar dando a resposta dessa live. E aí, vamos ver se essas pessoas que estão por aqui comigo vão querer continuar assistindo ou se já vão se dar por satisfeitas. Resposta simples de tudo. A pergunta: como aprender a lidar com frustrações? Resposta: vivendo, isso mesmo, dizendo sim à vida como ela é, sem querer controlar o curso externo das coisas, sem querer controlar o rumo da vida. Ai, meu Deus, como é difícil! Será que pode acontecer isso um dia? A gente só assim, ó, viver e aprender
Viver dizendo sim ao que acontece, dizendo sim a tudo, mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas que eu não concordo, mesmo as coisas que me trazem desconforto, sofrimento, dor, angústia, tristeza, medo, pavor. Como é dizer sim à vida? Será que a gente pode dizer sim a algumas coisas da vida e a outras não? Por exemplo, tem muita gente que gosta muito de natureza, né? Mas gosta de uma natureza contida. Quer ir para um rancho, mas não quer lidar com os mosquitos. Eu, por exemplo, posso dizer, por experiência própria, adoro a natureza, acho belíssima, mas começa a me picar um monte de bicho, já começa a empelotar toda, fico toda cheia de alergia. Poderia, assim, andar com uma bolha, né, em volta, assim, para poder desfrutar da beleza, da natureza. Então, será que a gente aceita a vida como ela é ou vocês são como eu com a natureza? Acho linda, mas sou cheia de não me toque, não me rele. Não começa com bicho, com sapo, com sei lá o que pode aparecer à noite, sei lá, morro de medo de qualquer bicho. Se eu vou dormir num lugar que é de natureza, um sítio, se eu não perceber que tem telinha em tudo quanto é lugar, já me dá um pavor danado. Então eu digo sim, a natureza marromeno, gosto mesmo de vê-la ali na TV ou num estado contemplativo com uma certa distância das adversidades da natureza. Então às vezes a gente lida com a vida, só que não, né? A gente quer o gostosinho da vida, quer que a vida boa nos alcance o tempo todo. E não tem nada de errado com isso, somos humanos, gostamos mesmo de ter prazer, tá tudo bem, tá bem. Mas o real é que a vida, como ela é, não é gostosinho o tempo todo. E eu não estou falando de tempo de pandemia, porque essa daqui é a potencialidade da coisa difícil da vida, né? Mas não só nesse tempo de pandemia, antes também. E as coisas frustrantes nos alcançam o tempo todo. Das pequenas coisas às mais grandiosas, né? E são as pequenas que nos puxam assim, ó, todo o tempo. Não dizem que são das pequenas pedras, nas pequenas pedras que nós tropeçamos, porque das grandes nós desviamos? Assim é no cotidiano, são aquelas frustraçõezinhas aparentemente bobas que nos mostram onde nós estamos nos detendo ainda, né? Como é que nós temos lidado com a vida, não é só diante das grandes preocupações ou dos grandes incidentes. Então, nessa semana que passou, eu compartilhei com vocês um poema que eu volto aqui a dizer para vocês, vamos ver se eu me lembro dele certinho. Então, ele diz assim, é do Shantideva, que é um monge indiano do século VIII. Ele diz, cobrir todo o chão com folhas de couro, onde se poderia encontrar tantas folhas de couro, tamanha quantidade de couro? Impossível, né? Mas se cobrirmos apenas as solas dos pés com couro, é como se eu cobrisse a terra toda, né? Então, o curso externo das coisas eu mesmo não posso conter, mas me deixe apenas treinar a minha mente e o que ficou para ser contido. Então, a gente às vezes tenta de todo modo cobrir o solo por onde a gente passa, evitando que a gente machuque os pezinhos, as solas dos pés. E nessa tentativa desenfreada de cobrir o solo todo, às vezes a gente passa uma vida inteirinha tentando evitar machucar os pezinhos, mas o solo que a gente pisa tem pedras mais pontiagudas, pedras rochosas, tem tensões, preocupações materializadas. E aí, vale a pena eu me desgastar uma vida inteira tentando cobrir a terra, tentando controlar o curso externo das coisas? Ou então vale a pena eu proteger, criar recursos? O sapatinho de couro aqui representam os recursos internos que nós precisamos construir, né? As ferramentas que nós precisamos, as habilidades de vida para então encarar a vida como ela é. E encarar não significa lutar com a vida, criar resistências à vida, e sim aceitá-la e lidar com ela. O que é esse tal de lidar com a vida como ela é? Essa nossa baixa tolerância a frustrações, ela decorre de alguns aspectos da nossa criação. Na live da semana passada, a gente falou sobre isso, sobre a dependência emocional que vem ali do nosso amor familiar, fraternal, do ambiente familiar mesmo. E eu vou retomar isso porque, de novo, isso aparece aqui.
Então, nós podemos ter vindo de 3 ambientes diferentes. Por exemplo, se você foi criado num ambiente super protetor, e ambiente super protetor não tem a ver com recursos financeiros. Tem muita gente, até eu, bem mais jovem, tinha uma ideia de que pessoas mimadas eram pessoas abastadas e que tinham tido bens materiais excessivamente, então tinham sido mimadas. E daí, com o passar do tempo, eu fui observando, amadurecendo e conhecendo pessoas que são mimadas mesmo diante de vidas adversas e situações econômicas adversas, mas ainda assim foram super protegidos pelos pais. Então, quando a pessoa é super protegida na sua infância, ela cria poucos recursos para lidar com frustrações, por situações óbvias, né? Porque foi o tempo todo poupada. A pessoa foi poupada o tempo todo de lidar com a vida como ela é. Sempre tinha alguém amortecendo a queda, sempre tinha alguém amortecendo as dificuldades, livrando, resgatando emocionalmente, financeiramente, fisicamente, protegendo de brigas, protegendo de conflitos, por exemplo. Né? Tem pessoas que lidaram com ambientes familiares em que a mãe protegia a pessoa do pai. Né? Então, o pai era muito bravo, a mãe ficava colocando panos quentes, amortecendo, ou então poupando o pai de algumas informações, omitindo algumas para que o pai não brigasse com o filho. Então, cria ali dentro do próprio sistema familiar um ambiente superprotetor que não deixa a criança e depois o jovem, depois o adulto a lidar com o pai como ele é. Aqui é um exemplo, talvez possa ter acontecido o contrário. Uma mãe muito autoritária em que o pai coloca panos quentes e evita o conflito a todo custo. Um exemplo. Então, vocês vão aí buscando reconhecimento a partir dessas identificações. Outra possibilidade é que tenha sido uma criação super exigente, hiper, mega, ultra exigente, de muita projeção, de muita idealização sobre a existência, a sua existência, né? E de repente você cresceu aí num ambiente que não tolerava erro. Então nenhum erro era permitido. Nesse ambiente super exigente também pode-se tolerar pouca frustração, porque viver é errar, né? Ser humano contempla o erro. E como eu lido com o erro? Se eu fui super exigido, eu tolero pouco o erro. E quando eu erro? Frustração. E quando o outro erra? Frustração, julgamento. Então, também, ambientes hiperexigentes causam uma possibilidade de você lidar mal com frustrações. Ou ainda, um ambiente negligente, em que tanto faz, tanto fez, se você não fez, se você comeu, se você não comeu, se você respeitou, não respeitou, ninguém viu, ninguém olhou. Também pode causar intolerância, frustração, porque a vida da pessoa foi tão repleta de adversidades, de falta, de carência, de emergência, que também não sabe bem lidar, desenvolver plano B, não tem estratégias, porque desenvolveu uma profunda dependência emocional. Então, nesses 3 casos, ou num lar superprotetor, ou num lar superexigente, ou ainda num ambiente negligente, decorrem desses ambientes carência emocional profunda, um desgaste muito grande para tentar preencher o vazio que encontra dentro com coisas externas, ou com relacionamentos, ou com trabalho, ou com vícios. Então, são situações que podem acontecer quando se dá uma carência existencial tão profunda, um vazio profundo de eu, que então busca preencher o tempo todo na justa medida exata do buraco. Vamos supor que o buraco é assim. Eu fico buscando com isso aqui achar qual que vai ser o objeto, ou a relação, ou o vício, ou o que quer que seja, para adicionar aqui na justa medida desse buraco. Só que aí o lance é que eu não acho no mundo nenhuma pecinha que encaixe aqui nesse buraco que está dentro. Não há. Você pode procurar a vida inteira e não há nada externo que preencha na justa medida exata esse buraco. Que é um buraco profundamente ali originário do ambiente, da relação, da tua infância, de situações
carenciais que todos nós vivenciamos, todos nós, mesmo que a gente tenha vivenciado num ambiente funcional. Ainda assim, a gente vai ter uma carga de uma carência aí. Só que as pessoas que tiveram esses 3 ambientes, super protegido, ou hiper exigente, ou ainda negligente, carregam um buracão maior, né? Que nunca se preenche, é um saco vazio, um saco sem fundo, que não se preenche por nada desse mundo. E a gente então vai aprendendo com o passar do tempo ou a ficar viciado em ficar achando qual que é a tampinha que encaixa aqui, né? Vocês já ouviram falar tampa da panela? Achei a tampa da minha panela. Será que tem tampa de panela que encaixa exatamente? Eu vou projetar lá fora. Ou então eu vou aprender que eu só vou estar bem de verdade quando eu aprender a me preencher de mim mesma. Você só vai estar bem de verdade a hora que você parar de ficar buscando fora e conseguir se satisfazer do preenchimento de si mesmo. Não tem outro caminho, não tem. Você pode experimentar passar a vida toda em busca de algo externo. Mas o fato é que, como eu disse ali naquele poema quando eu comecei, o curso externo das coisas eu não posso conter. Olha só o que a gente está vivendo agora. O que é que a gente pode conter agora? Esse curso externo que você não sabe para onde que vai, para onde que volta. O que é política, o que não é. O que é doença, o que não é. O que é exagero, o que não é. A gente não sabe. Simplesmente não sabe. Você pode ficar horas lendo, pesquisando. Você vai terminar e vai ficar ainda sem saber. A não ser que você tome um partido de lá, de cá, escolha, toma reflita e faça isso a síntese. Mas se não tem nada concreto. É só um exemplo. E em tantos outros momentos da nossa vida é a mesma coisa. A gente não pode conter o curso externo das coisas, ainda que a gente fantasie que isso seja possível, mas não é possível. E aí tem solução para isso, então? Será que vale a pena suavizar as dificuldades, fugir dos desconfortos, retirar os obstáculos da nossa vida? Mais uma vez eu repito, você pode passar a vida toda fazendo isso. Pode, sua escolha, seu livre-arbítrio. Passa a vida inteira retirando obstáculos, forrando o chão de couro. Passa a vida inteira fugindo do desconforto, mas ele te bate na porta e de novo, de novo, de novo. Eu e o Diogo, a gente gosta muito de uma música do Danny Black que fala: quem muito foge de si não sai da casa da dor. Tem uma forma poética de dizer: não sai da casa da dor quem não se encontra, quem não se busca. Se chama Só Sorriso a música. Ele que me apresentou, já conhecia, foi uma sintonia maravilhosa, porque um pensou no outro quando escutou. Então essa situação é real, não vai sair da casa da dor quanto mais fugir dela, né? Então pode passar a vida toda tentando, mas é inútil, nada disso vai funcionar. A gente vai precisar, para aprender a viver bem, aprender a viver com aquilo que é. Como, Natúcia? Parece que você é craque em fazer isso, né? Não, na verdade, eu estou aprendendo, estou aqui compartilhando com vocês aquilo que eu tenho percebido pela vida. E essa consciência não significa que então nós não vamos sofrer diante de frustrações. Lidar com frustrações não é não ter sofrimentos quando entra em contato com uma frustração. Isso aí é quando você se tornar um ser plástico, um ser inanimado, sem ser um humano. Se você não for humano, pode ser que você não sinta. Se for um robô, pode ser que você lide com frustrações de maneira robótica. Não, mas você é ser humano, você vai sentir. Só que o que você faz a partir disso, desse sentir? Então é aqui, é lidar com as próprias pedras. Não é tentar tirar com um machado qualquer pedra que você encontra, porque você vai quebrar teu machado. Não tem. Você vai pegar uma serra, você vai quebrar ela. A pedra tá lá. Não vai tirar a pedra. Não adianta querer tirar a pedra. É lidar com a pedra. Será que dá para desviar da pedra? Será que dá para construir seu sapatinho de couro e pisar rapidinho na pedra e pular? Será que dá para dar uma recalculada na rota? Mas não vai tirar a pedra do caminho. A não ser que ela for móvel e aí flexibiliza, arrasta essa pedra, pede ajuda para tirar, por exemplo. Mas algumas pedras são de lado, do profundo da vivência terrena, não vai tirar.
Aprender a lidar com as contusões e os arranhões. Vez ou outra você vai cair, vai ralar o joelho, né? E aí, o que faz com isso? Vai evitar o tempo todo de andar? Quem não anda não cai. Quem não anda não tropeça. Quem não percorre caminhos, algumas crianças, por exemplo, não tem nenhum arranhãozinho. Mas elas também talvez não brinquem. Criança que brinca, que vive, que se arrisca, vai ter arranhão, vai ter hematoma e você não vai conseguir saber de onde veio. Simplesmente foi da vivência. E criança faz o quê a partir de hematomas, quando ela sente realmente o hematoma? Às vezes ela chora porque doeu, mas ela não desiste da vida. Ela não desiste de se arriscar. Ela só passa a desistir se o ambiente onde ela vive ficar colocando medo nas experiências dela. Ficar acionando nela um lado amedrontado frente à vida. Se o tempo todo tiver um adulto em sobressalto atrás dela, de ai, não pode, ai, desce desse sofá, ai, não faz isso, ai, não se arrisca naquilo. Se o tempo todo tem isso, ela vai deixando de tentar. Mas se não, se tem um ambiente que cria condições para o desenvolvimento, ela continua se arrastando, se arranhando e se arriscando, né? Ela continua vivendo a vida como ela é. Então, uma outra possibilidade é parar de resistir aos conflitos e passar a aprender com eles. Conflitos fazem parte da vida, a perspectiva construtiva de conflitos, já falamos disso aqui nas lives da Natu. Perspectiva construtiva de conflitos não é que a gente fica caçando conflito, até porque não precisa caçar o tempo todo, eles aparecem assim, caem no nosso colo. É aprender a lidar com eles, com os conflitos, tendo essa possibilidade como uma oportunidade de aprendizagem. Todos os conflitos, todas as adversidades, toda a vida como ela nos proporciona a possibilidade de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, esse é o fato. Em cada obstáculo que nós enfrentamos, haverá uma lição correspondente, uma descoberta, uma tomada de consciência e uma oportunidade de aprendizagem. Vocês podem crer, é sempre assim. E se a gente for buscar na história, assim é. Na mesma medida em que tem dor, na mesma proporção haverá também, num futuro, o alívio. Não é assim? Os ditados dizem, depois da tempestade, vem como chama, gente, o ditado? Depois da tempestade? Fala aí pra mim. Né? Depois de um mau tempo, vem a bonança. Assim não é uma compensação, é curso natural das coisas. Só que não dá pra gente ficar esperando que vai haver uma correspondência direta e prazerosa, porque pode ser que venha um aprendizado, mas eu não tô falando de prazer. Não significa que viveu dor e daqui a pouquinho vai viver prazer. Isso aí é ilusão, é fantasia. Viveu dor, viveu obstáculos e veio aprendizado. Como professora, lá, Bru tá me lembrando, vem a bonança, vem a calmaria depois da tempestade. Obrigada, Bru, Espessamilho. E digo para vocês com propriedade de professora, aprender não é gostosinho. Aprender é desconfortável. Quanto mais eu trabalho com grupos, mais eu me aproprio da fala da Brené Brown, que diz que o desconforto é a expectativa quando se aprende. E quando eu estou levando um grupo, se não há desconforto, eu fico desconfiada de que as pessoas não estejam aprendendo. Porque o processo de aprendizagem envolve um processo de desequilíbrio, de desacomodação daquilo que eu estou aqui agora, estou gostosinho, estou confortável, e daqui a pouco eu fico movimentada em desequilíbrio e depois vai vir um aprendizado. Então eu não estou falando que diante de uma dificuldade vai vir prazer, vai vir aprendizado e disso você pode ter certeza. E dentro do aprendizado pode ter sim desconforto, pode ter sim dor, sofrimento. Então por isso que aqui nós não estamos falando em fugir da dor, pelo contrário. Pessoas que lidam bem com frustrações toleram bem o sofrimento. Porque toleram estar vivos. Porque estar vivo contempla também o sofrimento. Não dá para ser diferente. Até eu gostaria muito. Gostaria de viver num plano em que a gente não tivesse que lidar com tantas dores para aprender. Mas esse é o nosso momento evolutivo. A gente está aqui agora e precisa ser assim. Não dá para resistir, a não ser que você desista de viver. Esse é o processo de amadurecimento e de confecção dos sapatinhos. Aqueles sapatinhos que vai forrar o pezinho da gente com couro. É assim que se faz.
É assim que a gente constrói. A gente acha o couro onde? Dentro da gente, Aí você põe no pezinho, porque esses são os recursos que vão fazer com que a gente aguente o tranco real. E aí o resultado disso vai ser o seguinte: quando a gente, então, aprendeu a lidar com a vida como ela é, não querendo fugir do desconforto de aprender, ou seja, de viver, a gente sente alívio, a gente passa a tolerar mais o sofrimento, a gente desenvolve um senso de capacidade, de potência. É o empoderamento que tanto se fala, empoderamento feminino, empoderamento, não importa, materno. É esse senso de empoderamento, que não é só feminino e materno, é de vida. Nós crescemos em sabedoria, nós nos tornamos mais confiantes. E é uma confiança de que algo virá, de que a vida não acabou, mesmo que venha um fracasso. Pode ser que esse fracasso também traga grandes aprendizados. Pode não, sempre será. Diz que aqui na nossa cultura não se valoriza tanto as pessoas que tiveram uma falência, mas que em outras culturas se valoriza um profissional que já faliu, porque ele sabe sobre falência e sabe sobre superação. Aqui quase que não se tolera mesmo. Mas quem sabe a gente pode aprender com isso. Nós nos tornamos amadurecidos como indivíduos, desenvolvemos a adaptabilidade, temos a capacidade de desenvolver e de suportar a gratificação adiada. Porque nem tudo, como eu disse, a gente às vezes sofre e já fica logo esperando o prazer. Não, isso aí é adiar a gratificação, porque a gratificação virá da aprendizagem. E daí vai ser gostoso, quando você aprendeu alguma coisa, você olha para trás e, como dizem algumas pessoas para mim agora, daqui a pouco nós vamos rir disso tudo. Então essa é a gratificação, só que nesse daqui a pouco, às vezes vai demorar um tanto pra gente rir disso tudo. Agora tá doendo. E não dá para eu pular daqui da dor lá pra alegria da risada quando isso for acontecer. Não dá para pular. Nós não damos saltos assim. Precisamos aguentar o caminhar, o processo. Nós vamos ter a capacidade de desenvolver regulação emocional. O que é regulação emocional? É poder ficar com aquilo que sente. É não explodir por aí. É não sair vomitando aquilo que a gente sente por não saber suportar. É também não ficar reprimindo tudo aquilo que eu sinto. É poder expressar de maneira regulada aquilo que a gente sente. A gente vai ter um foco na solução também dos problemas. A gente não vai ficar só ali patinando sobre o problema. A gente vai vivenciar o conflito de maneira construtiva e vai ter um foco na solução. E aquilo que tanto se fala de resiliência emocional é isso aí. Quem lida bem com frustrações sabe vivenciar, desenvolver e experimentar o que é essa tal de resiliência. E daí tem um aviso importante. A confecção dos nossos sapatinhos é um processo para a vida toda e para todos. Vamos parar de projetar só sobre as nossas crianças, quem tem filhos por aqui ou quem trabalha na área da educação, de que as crianças precisam aprender a lidar com frustrações. Vamos também começar a aprender, também começar a observar como que se lida com frustrações no ambiente familiar, no ambiente escolar, para então começar a observar como que as crianças estão aprendendo sobre isso, porque elas aprendem também e principalmente pela observação. Nós precisamos nos equipar e o equipamento principal é esse sapatinho agora de couro que a gente está falando. Nós precisamos nos equipar para fazer essa travessia da trilha das nossas próprias vidas. E daí o convite é para que a gente passe a treinar com as coisas simples, pequenininhas, aquelas pequenas pedrinhas, onde a gente tropeça, para que então a gente aprenda a desenvolver plano B. Pessoas que lidam bem com frustrações, lidam com frustrações desenvolvendo plano B, não é abrindo mão do desejo. Se você desejava ir por determinada rua e você encontra um obstáculo ali, frustração, você ia fazer aquele caminho, agora você vai ter que fazer um desvio. Você pode sentir a raiva de ter que procurar o desvio. Você pode sentir raiva da situação, mas a gente às vezes projeta no Waze, né? Você fala, putz, mas o Waze nem me avisou que estava aqui em reforma? Tava, e aí? Você vai ter que recalcular a rota. Não tem problema ficar bravo, porque vai ter que recalcular a rota, mas adianta
Ficar ali na frente do cone de segurança que está te dizendo que não é para seguir? Adianta ficar batendo o carro na frente do cone? Não vai adiantar. Então, sentir o que tem que sentir, não dimensiona. Simplesmente sente, xinga se tiver que xingar, mas recalcula a tua rota, porque você vai chegar mais rápido lá onde você queria ir, no seu destino. Então, são com essas pequenas coisinhas. Tem gente que queria sair 10 horas, agora são exatamente 10 horas, mas aconteceu alguma coisa, às vezes uma pessoa da família atrasou, vai ter que sair 10h10. Pode sentir, deve sentir. Nós não estamos falando que pessoas que lidam bem com frustrações não sentem. Eu não estou falando sobre insensibilidade. Eu estou falando sobre expressão daquilo que sente, transformar essa expressão numa ação, num plano B. Ah, nós vamos chegar atrasado lá na casa do ciclano que está esperando a gente chegar lá em 10 minutos. Qual que é o plano B? Adaptabilidade, flexibilidade, regulação emocional, alívio. Como é que pode sentir isso? Como adiciona isso na vida? Leveza, liga lá para a pessoa e diz, nós vamos atrasar um pouquinho. Será que as pessoas estão tão preocupadas assim com 10 minutos mais ou menos? Né? Às vezes a gente tinha uma viagem planejada, não deu para viajar. Tem tantas pessoas que tinham tantos planos, nós todos tínhamos planos. A gente tinha uma festa programada, era um evento programado, não deu. Quanto maior a dimensão da situação, mais a gente vai sentir. Opa, se vai sentir. Chora, sente, expressa, mas não fica com aquilo ali guardado em você. Porque toda frustração vem de um sentimento primário. Sabe qual é? A raiva. Toda frustração vem da raiva. Cuida dessa raiva, aprende a expressar essa raiva, ou você vai virar um bicho raivoso, irado pela vida. Se a gente não aprender que a frustração vem da raiva, às vezes eu acho que eu tô tristinho porque eu não consegui ir para minha viagem. Você tá aí com raiva, você queria muito era viajar. E claro que da raiva pode vir a tristeza, mas seu primeiro ponto é você fica puto porque não pode ir. Assim é. Eu também ficaria. Eu tenho sentido raiva de um monte de coisas também que eu queria fazer, queria estar fazendo, mas não posso. Eu queria fazer festa, eu queria encontrar as pessoas, eu queria brincar, eu queria me divertir. Não posso, não estou conseguindo. Raiva? Assim é que é. Né? Bora deixar sentir, como eu tenho dito, deixar a dor doer e buscar o plano B? Vamos? Que a gente não tem tempo a perder, não. Nós estamos aqui para desenvolver, para crescer, para aprender. Né? Então vamos que vamos, minha gente. Eu vou ler os comentários de vocês, beleza? Eu vi lá atrás que a Bru disse, me lembrei daquele livro A Parte que Falta. Sim. Vai andando pela vida procurando a parte que falta, nunca acha, né? Assunto super interessante, a Franciele disse. Cadê a Bru? Teve um outro comentário lá em cima. O Diogo tá falando que natureza está no meu nome. Opa, se tá. Ai. Cadê? Nossa Senhora. Tô achando. Vou voltar lá no começo. Lá no final, então. Se vocês tiverem perguntas, mandem, tá bom? Que eu ainda tô por aqui. Vou ficar mais um pouquinho aqui lendo os comentários de vocês. A Bruna Belucci disse, não é ausentar da vida, é caminhar com. E que baita desafio. Ah lá, as meninas falando que era bonança, calmaria. O Pedro disse, como dizem no curso que faço, se tá difícil é porque tá errado. Bruna Belucci, minha professora de Pilates, fala isso também, se tá fácil é porque tá errado. Ah, se tá difícil não, gente. Se tá fácil, Pedro disse, se tá fácil é porque tá errado. Olha lá. Vivian disse, muitas vezes o plano B é tão prazeroso, pois é, se a gente se abre,
Para o plano B, a gente descobre, né, possibilidades novas. Eita com eita, a Bru tá dizendo. Eu queria abraçar as pessoas. Eu também. Virgínia, hora de acrescentar mais conhecimento. Amo, não quero perder mais nenhuma. Gostoso, que bom, muito bem-vinda, viu? Como lidar com crianças que não suportam serem frustradas? Já vamos lá. Stephanie, me sinto bem frustrada com essas pessoas fazendo festa e furando quarentena. Então, é raiva que você sente, tá vendo? Camila, que bacana, sempre aprendendo com você, Natu, que bom. Agora a Karina dizendo como lidar com crianças que não suportam serem frustradas. O papel nosso, enquanto pais, é ajudar as crianças a construírem esses sapatinhos. Então cuidar daqueles 3 aspectos que você estava ali no comecinho da live. Meu ambiente familiar é super protetor? É super exigente? Ou é negligente? Um desses ambientes vai criar intolerância à frustração de qualquer modo. Um ambiente familiar funcional, ele garante, ele provê a possibilidade das crianças lidarem com frustrações desde cedo, sem que os pais tenham a necessidade incessante de preencher, porque agora nós adultos, nós ficamos buscando pela vida algo que preencha o nosso buraquinho. As crianças, elas nem podem dar uma olhadinha para os buraquinhos delas e que os adultos já estão tentando preencher tudo o tempo todo. Então, se o ambiente familiar não proporcionar a possibilidade da criança lidar com esse espaço vazio e tomando esse espaço vazio para ir se preenchendo de si mesma, ela vai lidar muito mal com frustração. E as frustrações começam quando ela é bebezinha, quando ela tá ali, tentando gritar desesperadamente, gritando desesperadamente porque quer mamar exatamente naquele momento. E a mãe, o pai consegue aguentar uns minutinhos para ir aquecer o leite, ou para a mãe levantar a blusa, ou para tirar do berço, ou para terminar de trocar a fraldinha e aí depois coloca no peito. São com essas pequenas frustrações que as crianças vão aprendendo a lidar com as maiores, assim também como a gente. São com as pequenas frustrações, é quando você ia por uma rota e precisa recalcular que você vai criando musculatura para lidar com as outras frustrações mais intensas, mais pesadas. Então a recomendação no ambiente familiar é que a gente permita que as crianças vivenciem as frustrações que são inerentes à vida da criança. Ela não quer tomar banho, ela não quer comer, ou ela não quer guardar os brinquedos. E aí, o que o ambiente familiar vai prover? Vai resolver tudo para ela, vai resgatá-la emocionalmente, ou vai apresentando essas frustrações ou deixando que a vida apresente essas frustrações sem poupá-la? Ajudando-a, claro, a construir esses recursos, a encontrar os planos B quando for possível, quando for necessário. Mas muitas crianças têm a capacidade já tão cedo de encontrar plano B. Queria ir por aqui, não conseguiu, frustrou, veio raiva, expressou raiva. Como que criança pequena expressa raiva? Gritando, chorando, esperneando. Depois que ela expressou, as crianças encontram plano B. Elas vão fazer outra coisa. Elas vão brincar. A gente precisa deixá-la atravessar a raiva para então encontrar plano B. O que não dá é para resgatar emocionalmente antes que ela sinta raiva. Senão, enfim, ela não saberá lidar com frustrações. Eu tenho uma live específica sobre crianças, que é Meu Filho Não Tolera Frustração. Eu não lembro o número dela, já foram tantas, essa daqui é 46ª live, mas você pode procurar aqui no meu feed, ou no YouTube, ou no Spotify, porque está organizadinho por título. Minha criança não tolera frustrações. Ainda que essa live sirva para todo e qualquer ser humano, porque os nossos sapatinhos precisam ser construídos ao longo da vida toda e por todos, não é? A Fernanda está contribuindo aqui, dizendo que tem o costume de dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sinto a dor e procuro um caminho por meio do aprendizado adquirido. Tento não ficar patinando no sofrimento. Isso aí, é uma tentativa, né, Fer? Em alguns momentos a gente vai conseguir, em outros o sofrimento vai bater em cheio e a gente precisa também aprender a tolerar um tanto de sofrimento, porque, de fato, eu compreendo perfeitamente, essa é uma frase muito dita, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, ainda que ela caiba mais
por escrito do que na vivência, porque dor e sofrimento geralmente vêm associados na nossa vivência emocional, porque a gente não separa muito o que é emoção do que é o pensamento, do que é a história que a gente cria. Então, difícil separar completamente. Com o treino, com a prática, com o passar, né, dos processos de autoconhecimento, a gente pode ir conseguindo desassociar a dor do sofrimento, mas é também muito natural e humano que essas coisas venham juntas. Então, na vivência, não é simples separar. Frustrações na infância são degraus que não devemos pular. Assim é. E que assim seja. Karina disse obrigada. Pedro, meu Deus, 46. E pensar que já estou desde a 10ª. Olha, quanto tempo. Que delícia, né, Pedro? Companhia boa de sempre. Bia, se não reconhecermos nossas frustrações, seremos os maiores bloqueadores do nosso crescimento pessoal. Exatamente. Seremos os grandes algozes de si mesmos, né? Se a gente não reconhece a possibilidade de acolher as frustrações e lidar com elas, com certeza. Vivian, quando a criança, num momento de raiva pela frustração, joga algum brinquedo ou outra coisa no chão, não devemos reprimir essa atitude? Então, pelo amor de Deus, Vivian, ainda bem que você perguntou, que isso não tenha saído daqui com essa compreensão de maneira alguma. Aliás, você vai fazer a 2ª turma do Pra Se Conhecer, né? E lá você vai aprender junto com a gente também mais um pouquinho sobre isso, sobre as expressões das emoções. Expressar emoção não é deixar ser tomado, deixar-se tomar pela emoção. Muito pelo contrário, é deixar a emoção fluir através do corpo, porque a emoção é energia, a raiva é uma energia que vai atravessar. Precisa encontrar um canal de fluxo pelo corpinho e criança sabe bem fazer isso. A gente tem que colocar limite, sim, para que essa expressão de raiva não machuque a si, o outro e nem quebre objetos e nem as coisas da casa, né? Então, a gente precisa colocar esse limite na expressão e a criança precisa encontrar, então, formas de expressar que sejam socialmente aceitas. Ela pode até bater numa almofada, bater em coisas que não machuquem a ela, bater no travesseirinho, por exemplo, se tem necessidade de bater, mas jogar coisas, não, né? E precisa ser contida a criança que tem essa expressão dessa maneira. Já estou na 2ª turma, não vejo a hora. Isso mesmo, Vivian, a gente vai lançar loguinho a 2ª turma, porque a lista foi toda preenchida. Nós já temos a 2ª turma preenchida. E a partir de amanhã, Vivian, fica atenta que a gente vai se comunicar com vocês. Se tiver aqui mais outras pessoas que já preencheram a lista de espera da 2ª turma, nós vamos lançar então para pelo menos ali uns 3 dias para as pessoas que se inscreveram na lista se inscreverem oficialmente, então, no curso. E depois disso, se sobrarem algumas vagas, nós vamos então abrir para o público externo. E se daí já forem preenchidas todas as vagas da 2ª turma mesmo, se todo mundo que fez intenção ali na lista de espera preencher essas vagas, aí a gente já pode criar a 3ª, que assim seja. Vamos lá. Então é isso, minha gente. Um beijo muito grande, boa semana para vocês. Viu? Muito carinho, que vocês sejam envolvidos pela amorosidade. Nossa, vocês vão amar, a Juliana tá dizendo. Ai, que coisa boa você tá, né, Ju? Uau, quero saber quando vai ser. Isso aí. A gente já tem as datas, tudo certinho. Amanhã a gente manda os links para quem já foi inscrito na lista de espera, tá bom? Beijo, beijo, muitos beijos e boa semana. Gratidão também pela troca, pela presença, tá? Até!